No programa de hoje eu recebo Flávio Salles, de 44 anos, proprietário da Flyer, e Diogo Fernandes, de 38 anos, coordenador comercial. Flávio, a pergunta que nós gostamos de iniciar é: quando foi que você descobriu a veia empreendedora? Eu venho de uma família de supermercadista. Minha família, meus pais eram dono de mercado pequeno de bairro. Então a vida sempre foi fácil para você? Nem sempre foi fácil. No nosso tempo, as caixas de compra iam no lombo mesmo. Fazia entrega de bicicleta, subindo e descendo o morro, e foi começo com muita dificuldade, né? Mas eu tenho um tio que ele tem uma fábrica de sacos plásticos, saco para lixo doméstico, no estado do Rio. E um belo dia, o meu pai foi fazer uma visita nessa fábrica de saco de lixo dele, e lá pegou algumas amostras e trouxe para Juiz de Fora, onde o mercadinho do meu pai de bairro era sediado lá. E o saco de lixo que meu pai trouxe lá do meu tio era um saco de lixo muito resistente, uma densidade de uma lona, era muito forte, né? E como veio uma quantidade muito grande, que os fardos que ele vendia eram fardos com 100, meu pai trouxe de lá uns 5 fardos daquele, ou seja, uns 500 sacos, para a gente usar na nossa casa. E para usar era muito saco de lixo, né? Então eu peguei o saco de lixo, resolvi dobrar de 5 em 5, botar dentro de um saquinho plástico, lacrar aquilo, botar uma etiqueta e vender. Então eu percebi que ao botar aquele saco de lixo na prateleira, começou a vender. Quem comprava uma vez, voltava e só queria aquele. E aquela pessoa falava para um vizinho: comprei o saco de lixo tal lá no mercado do pai do Flávio, e olha só o saco de lixo. E um começou a passar para o outro, e de boca em boca foi esparramando a qualidade do saco de lixo. E quando a gente percebeu, aquilo começou a esparramar tanto que nós começamos a comprar o saco de lixo do meu tio, dobrar lá no fundo da loja e botar na prateleira. Consideravelmente, assim começou a Flyer. Isso, com certeza, né? Foi uma oportunidade que nós conseguimos identificar, que era a necessidade de um produto de alta qualidade para atender o mercado doméstico, né? Com esse saco de lixo super resistente aí. E conseguimos ampliar um pouco isso, porque eu lá trabalhando com meu pai, a gente fazia parte de uma associação dessas de supermercados pequenos de bairro, né? Essas redezinhas que se juntam às lojas para fazer compra junto. E eu era um dos diretores, comecei a frequentar a reunião e passei a ser um dos diretores naquele tempo de uma dessas redes de compras, né? E comecei a oferecer esse produto para os outros associados da rede. E eles começaram a comprar e começou a crescer e foi tomando um volume cada vez maior, né? E eu, naquele tempo, estava fazendo uma faculdade de ciências contábeis. E eu tinha acabado de me formar em ciências contábeis. Isso mudou os rumos da sua vida? Sim, foi o facilitador que eu precisava, porque dinheiro para começar uma empresa sozinho eu não tinha, porque eu já tinha que pagar todas aquelas taxas para se criar uma empresa, e honorário de contador, eu sendo o próprio contador, já facilitou bastante. Me deu até a coragem de fundar uma empresa, né? Então, em 31/10/2000, eu fiz a inscrição de uma empresa na junta comercial. Olha que interessante, ao mesmo tempo que a faculdade encorajou a criação de um negócio, o negócio veio e mudou o rumo da sua vida. O rumo da minha vida começou a mudar a partir do momento que eu me formo na faculdade, né? Me encorajo a criar o negócio, eu caso também e tenho o auxílio da minha esposa para começar a divulgar o produto para um mercado que era muito maior, que era o mercado institucional, que eram as escolas, as fábricas, né? Hospitais também. Era um mercado de um potencial muito maior, que o consumo era muito maior. Um mercado altamente competitivo, exigente, mais e mais. Sim, sim. Esse mercado ele é altamente exigente até pela necessidade de ser exigente, né? Você imagina um hospital
que vai transportar o seu lixo do local onde ele foi coletado até o local de descarte de forma inadequada ou com um acondicionamento que não é apropriado, que ele se rompe no meio desse transporte, né? Pode haver uma contaminação de vários setores, você transportando um material contaminado, passando por outros setores, você contamina os outros setores por causa desse lixo que esparrama contaminação pelo caminho afora. E para você foi um gancho muito interessante, porque existiam os sacos plásticos que eram fabricados pelo tio do Flávio. Sim, com certeza, isso ajudou muito, né? Inclusive, é uma pessoa que eu tenho que agradecer muito, porque naquele momento... Ajudou não, isso foi a mina de dinheiro na sua vida. Ele foi o que apostou em mim. Nem eu mesmo acreditava em mim, ou no potencial desse mercado, desse segmento, e ele apostou em mim, né? Então, hoje eu tenho muito a agradecer ao começo da Flyer, ao início de tudo, a aposta dele no nosso trabalho. Diogo, a Flyer é uma empresa de um padrão respeitável, basta as pessoas que ainda não conhecem acessar a internet, uma equipe engajada, envolvida, mas nada disso é possível se não tiver um comercial muito estruturado. Isso mesmo. Hoje a gente busca profissionais altamente capacitados, né? A gente tem esse trabalho desde o primeiro dia que a pessoa entra na Flyer. É um treinamento extensivo, porque são muitos produtos que a gente comercializa. Então é um treinamento bem específico e depois a gente vai direcionando as pessoas para que possa atender os clientes da melhor forma possível. Então o nosso setor comercial atende hoje pelo site, é um site e-commerce, e-mail, telefone, visitas presenciais, WhatsApp também a todo momento. Então o nosso setor comercial ele vai de encontro com a necessidade do cliente, da forma que o cliente quer se comunicar. Para ser vendedor, basta ser bom de papo? Não, ele tem que conhecer bem o produto, né? Acho que a primeira coisa é conhecer bem o produto, estar motivado a sair todos os dias da sua casa, a trabalhar, a vestir a camisa e com certeza também saber falar do produto, né? Ele tem que convencer o cliente que aquele produto que ele vende é o melhor produto para o cliente poder fazer a compra. Você falou estar motivado. Essa motivação ele recebe dentro da empresa ou ele traz boa porcentagem dela? Eu acho que tem que trazer, sim, de cada um estar se motivado, mas nós, né, da empresa, a Flyer, tem essa preocupação de entender se por acaso o vendedor chegar lá um pouco desmotivado, com algum problema, que isso é natural de qualquer pessoa, e a gente tem essa preocupação, os líderes têm a preocupação de entender e motivar ele naquele dia. Ontem eu participei de uma palestra com a Alessandra Peron, e ela disse o seguinte: o vendedor ele precisa entender que ele não trabalha para o Flávio e nem para o Diogo, ele trabalha para si próprio. Isso. Eu concordo também com esse pensamento e a gente até costuma dizer lá dentro da Flyer que cada vendedor é o gerente da sua própria rota, da sua carteira de clientes. Porque primeiro o ganho vem para ele mesmo. E se ele não produzir, ele não vai ter os seus rendimentos. Então, acima de uma meta ou de um compromisso com a empresa, acho que primeiro vem a satisfação pessoal de chegar ao final do dia, olha, consegui cumprir meus objetivos, alcancei meu resultado, vai conseguir a sua remuneração por conta disso e depois ele vai alcançar aquilo que é o esperado pela empresa. Flávio, até agora falamos de sucesso, mas quando foi que você pensou em desistir? Isso acho que passa pela cabeça de todo empresário, muitas vezes, né? Ser empresário no Brasil não é fácil. A gente tem os obstáculos naturais que o mercado impõe a gente, né? Que é a concorrência. Agora nós temos outros obstáculos que dificultam muito a vida da gente, né? Nós temos uma carga tributária que é muito alta, nós temos concorrências externas e concorrências desleais muito forte, né? Nem toda empresa trabalha de forma honesta, de forma a fazer com que, a pensar numa progressão, num crescimento de um país como um todo. A pessoa quer tirar o proveito o máximo possível e o resto que se lasque, essa que é a verdade, né? Flávio, mas com a tabela de preço na mão e um bloco de pedidos, dá para pensar em concorrência leal ou desleal? Olha, Paulo, dá sim. Dá sim porque
A partir do momento que você trabalha de uma forma correta, você paga os seus impostos de forma correta, o seu custo ele sobe muito, né? A sua empresa ela fica com um custo de produto muito mais elevado do que aquele que não trabalha de forma correta, que compra sem nota, que vende sem nota, que faz tudo para driblar a fiscalização e ter um lucro maior do que o outro. Isso torna a gente menos competitivo trabalhar de forma legal. Tá, mas não foge da resposta. Quando foi que você pensou em desistir? Eu nunca pensei nisso não, em desistir. Às vezes a gente bate um pouco de desânimo, como o Diogo mesmo falou, tem dia que a gente está menos motivado. Agora eu acho que ser empresário, mais do que ganhar dinheiro, do que pensar em ganhar dinheiro, é missão. Nós temos uma missão, né, com a gente, com o mundo, e uma missão social também, né? Então, toda vez que eu passo por algum problema que me faz pensar em desanimar, meu escritório fica numa parte alta da empresa, eu olho para baixo e vejo um monte de gente que depende de mim, um monte de família que depende de mim, e eu tenho a certeza de que eu não posso desistir. Da outra pergunta, você escapuliu bem. Mas agora eu quero saber quando foi que você se olhou no espelho, arrumou esses cabelos prateados. A Flávia tem 17 anos. 17 anos. Eu espero que você tenha se olhado no espelho e esses cabelos estavam ainda pretos. Estavam pretos ainda. Você se olhou e disse, cara, o negócio deu certo. Ah, rapaz, eu acho que eu tive esse sentimento... Capricho, porque essa pergunta vocês, empresários, adoram e as pessoas, elas se inspiram logo nesse momento. Certo. Eu tive esse sentimento em 2008, quando nós mudamos a empresa de local. Quando a gente saiu de uma estruturazinha pequenininha, né, que a Flyer hoje está numa estrutura muito grande, né? Na verdade, a Flyer hoje não é a Flyer, é o Grupo Flyer. Nós não somos mais a Flyer atacadista. Nós temos outras empresas ligadas ao grupo, né, que compõem o Grupo Flyer. E eu tive esse sentimento de que realmente tudo o que a gente fez lá atrás deu certo e era de sucesso e realmente se tornou um negócio grande a partir do momento em que nós trocamos a sede da empresa, né, da unidade antiga para a unidade nova, onde a gente saiu de um local pequenininho, que era cheio de escada, vários cômodozinhos que se guardava as mercadorias em andares diferentes, né? E o dia que a gente fez a mudança, carregamos as mercadorias nas combis, nos caminhãozinhos e pusemos na unidade nova, que é um galpão grande, bem estruturado, com a capacidade de armazenamento 10 vezes maior, que nós pusemos tudo lá dentro, que lá no Progresso, no bairro onde era, ficava apertadinho, e na unidade nova ficou vazio, eu tive a certeza de que esse negócio tinha crescido muito. Eu poderia terminar a entrevista aqui, mas eu sinto que a Meire está arrumando as malas. Calma, Meire. Eu vou salvar seu casamento. O que representa a Meire na Flyer? Falar da pessoa que trabalha com a gente, que vive com a gente essas angústias, essas dificuldades, é até difícil, né? Porque a gente viver um casamento e onde esse casamento também é sociedade empresarial... É difícil demais. É uma complicação muito grande, porque a gente não consegue separar, né, até onde é a empresa, até onde é a nossa casa. A gente, com certeza, leva e discute assuntos da empresa na nossa casa e o tempo todo, né? Acordamos falando de empresa, dormimos falando de empresa, né? E eu realmente não posso deixar de lembrar do trabalho dela, da contribuição que ela teve desde o início dessa empresa, porque no começo era eu fazendo as entregas, levando a mercadoria até o cliente e ela vendendo, ela cobrando, ela arrumando, separando, né? Eu acho que a gente não pode... eu não posso trazer esse mérito para mim, né? A gente tem que distribuir esse mérito entre os dois. É 50% meu, 50% dela. Ela teve uma grande contribuição, porque além de contribuir com o trabalho, ela contribuía emocionalmente para me preparar para o meu outro dia de trabalho. Diogo, agora pergunta com você.
como podemos imaginar a Flyer daqui a 5 anos? Então, a gente busca sempre expandir para novos negócios, novos segmentos e também a parte territorial, né? Há uma grande oportunidade ainda em algumas cidades próximas a Juiz de Fora, expandindo um pouco para sul de Minas, é uma intenção nossa e estamos trabalhando para isso, para poder crescer ao entorno de Juiz de Fora. São quantos mil itens? A gente tem ativo cerca de 2.000 itens, tá? Que está distribuído nos mais diversos segmentos. A gente pode atender desde uma barraca de cachorro-quente até uma grande indústria. Nós temos descartáveis, temos EPI, temos produtos de limpezas profissional e doméstico, temos máquinas e equipamentos. A gente vende até aquelas máquinas de varrer grandes pátios, grandes indústrias, né? Até aqueles caminhões de varrer rua a gente faz a venda direta do nosso parceiro, que é a Alpha Tenant. Então, você pode ver que a gente está num mercado muito diversificado, temos assistência técnica e toda a máquina que a gente comercializa, a gente vende o equipamento, a gente também dá assistência técnica autorizada pela fábrica. Diogo, nós costumamos dizer que Juiz de Fora é a linha do Equador. Do lado de lá, Rio de Janeiro. E do lado de cá, aí sim, começa Minas Gerais. Dá para fazer sucesso em negócios dos dois lados? Dá sim. Hoje a gente se prepara muito para atender esses públicos diferentes, né, por capitais diferentes, mas a gente consegue atender tanto as cidades de Minas quanto algumas cidades do Rio de Janeiro. Hoje a nossa área de atuação ela tem um raio de 360 quilômetros e a gente consegue identificar, né, aquilo que é necessário para cada público e apresentar soluções, independente se está em Minas ou se está no Rio de Janeiro. Recentemente vocês realizaram o Feirão Flyer. Isso mesmo, tivemos aqui a oportunidade de estar na associação comercial, colocamos aqui vários equipamentos em demonstração, como foi visto, e nesse episódio você até se espantou com a lavadora de louças. Não, tem imagens aí, Guaraci. Olha só. Então, tem a lavadora de louça, você foi colocar a mão para ver a temperatura, e você realmente viu que estava muito quente, e essa é uma máquina hoje muito comercializada em restaurantes, indústrias alimentícias, e que faz um ótimo trabalho, uma higienização profissional nos talheres, nos pratos. Essa máquina é um sucesso. Flávio, as suas considerações finais. Bom, Paulo, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, o convite, né? Para a gente é um grande prazer estar falando um pouco da Flyer e trazendo um pouco do nosso negócio para vocês aqui de Ubá, né? E toda a região. E quero deixar o meu convite para que todos vocês que queiram conhecer um pouco mais da Flyer, né, que queiram ir até a nossa empresa, até a nossa sede, conhecer o nosso mix, conhecer a nossa linha de produto, o nosso trabalho, o nosso serviço que a gente presta também, né, de consultoria de higienização, de implantação de sistema de higienização. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Estamos ali na chegada de Juiz de Fora, já saindo aqui para o lado de Ubá, né? O nosso site também fala um pouco da nossa empresa. Nós temos lá imagens, nós temos produto, você pode comprar pelo site, inclusive, né? O nosso site é flyer.com.br e o nosso telefone é 32 33 13 0000. Foi um grande prazer estar aqui hoje com você. Ser dono é isso, é ter o prazer de trabalhar por conta própria.